Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Todas as histórias com as quais André Luiz vai entrar em contato aqui, dizem respeito a ele mesmo, aquelas histórias que tocam nas necessidades dele, mas ele não está percebendo ainda. E isso tem um aspecto maravilhoso, porque a criação divina é infinita e é extraordinária, mas eu só entro em contato, eu só tenho acesso àquilo que me diz respeito em função da minha sintonia do meu grau evolutivo, do meu degrau de aprendizado. Deus não joga dados, tudo visa um aprimoramento, tudo tem um sentido, não estamos dizendo que tudo é prazeroso, que é agradável, que tudo é calmaria, o mar agitado, a tempestade, os relâmpagos, os naufrágios também são lições, também representam um processo educativo, porque o espírito é imortal e nós somos espíritos imortais, até a própria morte física é elemento educativo, mas é preciso entender isso. Porque se nós mergulharmos no desespero, em absoluto desespero, aí tudo perde o sentido, nada mais faz sentido. Assim, precisamos resgatar essa ideia poderosa de que nós somos espíritos imortais e cada elemento vivido tem um efeito de aprimoramento, de ganhar experiência, mesmo o espírito se equivocando, mesmo quando estamos fazendo péssimas escolhas, mesmo quando estamos errando, mesmo quando estamos ferindo a lei divina, estamos ganhando experiência. E como ganhamos experiência? Através das consequências. As consequências dos nossos espíritos irão nos ensinar a escolher melhor, a viver melhor, a se harmonizar com a lei divina. Assim continuaremos a ter lições maravilhosas nesse capítulo. Capítulo 21. Continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso... André Luiz está conversando com a dona Laura e essa conversa estava ensinando coisas maravilhosas para André Luiz. Informando e comentando, e aqui já percebemos que todos os assuntos que estão sendo abordados, muitas vezes embora ela se refira a uma outra pessoa, todos estão conectados com a situação do André Luiz, todos os assuntos abordados aqui de um certo modo dizem respeito a ele. Toca na realidade dele, naquele momento que ele estava vivendo, nas dificuldades dele de aceitar as coisas, na dificuldade dele de avançar e deixar a retaguarda, deixar o passado, se abrir para as possibilidades que a providência divina estava colocando diante dele. André Luiz estava com essa dificuldade naturalmente. Todos os casos aqui, tudo que ele vai estudar, tudo que ele vai tomar contato, tem uma relação com ele. A conversa continua, porque André Luiz precisa aprender mais coisas sobre ele, a conversa é para ele sobre ele, e ele está aprendendo sobre ele mesmo. E isso é que é bonito aqui, por isso que Emmanuel nos diz que Deus sempre se comunica conosco através das circunstâncias e das pessoas que cruzam nosso caminho. As circunstâncias e as pessoas são mensagens de alerta, mensagens de perigo, mensagens de amor, mensagens de paz, mensagens de dor, mas todas elas são mensagens. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Aqui temos outra lição muito bonita, todos nós podemos informar. Informar é dar notícia, e ensinar é outra coisa, porque para ensinar, eu preciso aprender para informar, eu posso dar notícia, veja que ensinar é um degrau acima. Assim ensina quem tem autoridade, ensina quem pratica, ensina quem tem experiência. Quem tem vivência, informar qualquer um pode. Podemos informar, apontar, dizer, mas ensinar é um processo mais profundo. Porque ensinar tem a ver com o comportamento, com o hábito, com aquilo que eu já incorporei. E aí conseguimos entender Emmanuel quando diz que a maneira mais eficiente de ensinar é exemplificando e que através do exemplo nós aprendemos e ensinamos, ou seja, precisamos incorporar o hábito. Precisamos expressar aquele hábito na nossa vida, porque aí o nosso exemplo, a nossa conduta, passa a ensinar. Informar é precioso e é importante, mas ela não tem a categoria do ensinar, ensinar é um degrau acima. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa.
Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Interessante que ela poderia ter dito assim. Não. A propriedade aqui é relativa, e aí ela daria a entender que a propriedade aqui na Terra é absoluta, mas a propriedade aqui na Terra é absoluta? Não. A propriedade aqui também é relativa, mas acreditamos que seja absoluta. A propriedade, o patrimônio é um empréstimo, é uma concessão. Temos acesso a ela e possamos a utilizar para o bem ou para o mal, qualquer patrimônio independente de quantidade, podemos dar uma destinação nobre ou uma destinação que não seja nobre ao patrimônio, e com esse patrimônio podemos gerar alegria, felicidade, progresso e evolução espiritual, ou com esse mesmo patrimônio podemos gerar equívocos e maus hábitos. Sendo assim, a destinação que dermos a esse patrimônio é que vai revelar a nossa condição espiritual, mas a propriedade aqui na Terra também não é absoluta, ela prossegue e nós partimos. O bônus hora é uma moeda, mas uma moeda interessante. E por que essa moeda bônus hora é diferente de todas as moedas da Terra? Porque as moedas da Terra podem ser adquiridas sem trabalho, o bônus hora não. Bônus hora é hora de trabalho e sendo assim se você não trabalhou aquelas horas, não tem como receber bônus hora. Vejamos que interessante isso, então não tem como eu dar bônus hora para alguém. O bônus hora é horas de trabalho, quantas horas você trabalhou, sendo assim não tem transferência de bônus hora, percebem? Não tem herança de bônus hora, o bônus hora é individual e é intransferível. Assim você troca seus cupons por utilidades, por coisas que são fabricadas lá em nosso lar, que são transformações do fluido cósmico, os objetos são produzidos através de alterações do fluido cósmico, já conversamos sobre esse tema, e assim produziram aeróbos, fazem as casas, os utensílios domésticos, etc. Então, ninguém recebe nada de graça, a pessoa pode ser acolhida na colônia e ficar sem trabalhar, mas enquanto ela não está trabalhando ela é considerada como espírito em tratamento, não como cidadão de nosso lar. O cidadão precisa trabalhar, e lembrando, nós estamos falando aqui de nosso lar, estamos comentando sobre as informações que a Dona Laura está dando sobre como funciona em nosso lar. Não podemos aqui generalizar para outras colônias, não podemos imaginar que todas as colônias funcionam assim. Podem existir colônias com processos mais aperfeiçoados ou mais atrasados. Não sabemos. Vemos aqui outra coisa interessante, o patrimônio, as casas são da colônia, cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. No caso aqui da Dona Laura, o marido dela o Ricardo conquistou um lar com seus bônus hora para dar continuidade à união de sua família espiritual, ela, os filhos e agora uma neta, estavam ali unidos. Interessante essa continuidade da família espiritual, poder adquirir com o bônus hora dele uma casinha, e poder acolher seus parentes, apresentando 30.000 bônus horas.
Para entendermos matematicamente, em 30.000 bônus horas, vamos dividir por 8 horas de trabalho por dia, o resultado será 3.750 dias de trabalho. E 3.750 dias de trabalho dividindo por 365 dias do ano, teremos assim por volta de 10 anos. Mas aqui ainda temos que descontar os dias de descanso. O que nos mostra aqui? Que lá também tem que existir um esforço de todos que querem conquistar a felicidade e evolução espiritual. Percebemos que o Ricardo ficou meio perturbado, acredito que o marido dela ficou perturbado pela perda, por falta da esposa, por ter desencarnado e deixado a família, sim, por todas essas situações qualquer um fica perturbado. É normal. Mas também pelo que percebemos, ele logo se conscientizou da necessidade do seu esforço para o trabalho ativo, preparando o ninho seu para o futuro. Podemos fazer uma pergunta aqui. Enquanto não adquirimos um lar onde iremos morar em nosso lar, vamos responder com as palavras do próprio livro fazendo outra pergunta: onde o André Luiz está morando? André Luiz não tem ainda esses 30.000 bônus horas e onde ele está morando? Está morando na casa de amigos que o acolheram, na casa da Dona Laura. Ele poderia, se não tivesse sido convidado pelo Lísias para hospedar-se em sua casa, ficar em outras acomodações disponíveis em nosso lar, como foi citado no capítulo 17, em casa de Lísias. Então, nós temos uma casa que foi adquirida pelo Ricardo, esposo da Dona Laura, onde ele morou, recebeu sua esposa quando esta desencarnou, moram lá Lísias e suas irmãs, a neta, vai receber a outra filha que irá desencarnar brevemente e que está abrigando o André Luiz. Assim percebemos aqui o princípio de solidariedade e da fraternidade, não é isso? Interessante percebermos onde afirma que teve uma vida difícil, porque ficou viúva e teve que trabalhar muito, mas com isso agora no mundo espiritual ela percebeu que essa luta que ela teve na encarnação foi maravilhosa para ela, porque não teve tempo de se complicar moralmente, assim teve uma vida íntegra, educou os filhos com moral muito sólida. É isso que ela está dizendo que o suor do corpo ou a preocupação justa, nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Outra observação importante aqui, porque isso nos ajuda a mudar a nossa perspectiva, ficamos imaginando as pessoas indo embora, aí meu Deus, minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu marido morreu, minha esposa morreu. Ficamos imaginando todo mundo indo e nós não conseguimos raciocinar que esses entes queridos estão sendo recebidos por espíritos familiares e amigos. Vejamos o exemplo dado aqui nesse capítulo. O Ricardo, marido, partiu antes, trabalhou para sua evolução espiritual e adquiriu um lar, recebeu Dona Laura, depois chegaram os filhos, a neta. Aqui mostra o outro lado, o lado da vida espiritual, porque todos nós iremos desencarnar e iremos reencontrar nossos amores. É doloroso para quem fica, mas para quem está lá recebendo seus amores é festa, é alegria. Por isso que André Luiz diz uma coisa muito bonita na introdução do livro Nosso Lar. Ele diz assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bônus hora, e sim com o suor honrado fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aqui ela está falando sobre o seu retorno ao globo, ou seja, quem não é espírito puro tem que reencarnar, tem que voltar para a esfera do globo. Esse é o nosso ciclo, nosso objetivo. E não tem jeito, não adianta acumular bônus hora achando que iremos quitar nossos débitos passados, porque não é assim que funciona. A lei do ritmo exigia,
então, nossa volta e prestemos atenção aqui, observamos uma lição profunda. Existe um ritmo de encarnação, é como uma respiração, você encarna, desencarna, desencarna, tem um ritmo para cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Temos o ritmo da volta, para cada um é um círculo, a lei do ritmo. Por que a lei do ritmo? Porque nós não encarnamos sozinhos, encarnamos no nosso grupo, encarnamos naquele grupo com aquelas pessoas que vamos ter que encontrar, ou reencontrar. Vamos encarnar com aquelas pessoas que temos que reparar o dano, reconciliar, refazer. Perceberam? Por isso que tem um ritmo é uma turma que volta ao mundo espiritual, tem outra turma que volta, e assim sucessivamente. É por isso que não pode ser a hora que nós queremos, porque a lei divina reúne os desafetos, a lei divina reúne os inimigos e a lei divina reúne vítimas. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a. Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos no ciclo da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Outro ensinamento maravilhoso, porque muitas pessoas acreditam que desencarnou, lembrou de tudo, lembrou todas as vidas, lembrou de tudo. Não é assim, por quê? Porque para lembrar precisamos ter muita estrutura psíquica, se não tivermos muita estrutura psíquica, nós podemos enlouquecer completamente. Assim, não é possível lembrarmos de vidas passadas tão facilmente. O espírito vai lembrando de vidas passadas na medida em que ele evolui, à medida que vai tendo estrutura emocional. Podemos lembrar de pequenas coisas, alguns fatos e momentos, mas não tudo, porque se nós não tivermos estrutura espiritual, nós nos desequilibramos, ou seja, entramos em colapso. Quando desencarnamos, lembramos da nossa atual existência, é claro. Mas, estamos falando de existências passadas. Mas, aí perguntamos, podemos enlouquecer na espiritualidade? Respondemos com outra pergunta, para enlouquecer, precisamos estar em algum lugar específico? Vamos pensar juntos, enlouquecemos por causa do lugar onde estamos? Ou a loucura é fruto de algo interior? Tem a ver onde estamos ou tem a ver com o que está dentro de nós? Enlouquecer tem a ver com o que está dentro de nós. Enlouquecer é algo interno, não tem nada a ver onde estamos, tem a ver com a nossa estrutura. Podemos viver uma experiência, não lidarmos bem com essa experiência e enlouquecer. Tanto faz ser aqui ou no mundo espiritual. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores,
declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Ela começou a ter flash. E os flash já a perturbavam. Não é? Mas não foi somente ela, o seu marido também começou a ter esses lampejos de recordações. Ambos estavam mergulhando a mente em vidas passadas e foram buscar ajuda onde seriam submetidos aos magnetizadores do esclarecimento. Lógico que essa regressão é realizada por um tipo de hipnose, através de técnicas de magnetização para que tivessem acesso à seção de arquivos. Aqui eles estão lendo o que eles fizeram. Existem algumas outras formas de retornarmos no passado. Aqui nós estamos vendo uma modalidade. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eles tiveram acesso aos arquivos e conforme eles liam, os magnetizadores os sensibilizavam para que eles pudessem ler e retornar no passado ao mesmo tempo. Aqui percebemos que é todo um preparo, eles tinham um mínimo de equilíbrio necessário para ter acesso aos 300 anos. Pode ser que no nosso caso, tenhamos permissão para sabermos apenas 50, 100 ou 200 anos, cada caso é um caso. E com certeza em 300 anos nós estamos falando de 2, no máximo 3 reencarnações, talvez nem isso. E percebemos que num determinado momento, ela deixa bem claro para André Luiz, que eles tiveram que se preparar psiquicamente para que pudessem visualizar esses 300 anos, e começarem a projetar novos caminhos, mediante a tentar consertar aquilo que eles tinham cometido de débito nesse período. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Aqui podemos chamar de planejamento reencarnatório, devido às nossas necessidades de ajustes para continuarmos sempre trilhando o caminho da subida dos degraus da evolução. O seu companheiro já havia reencarnado e aguardaria a sua volta, a sua reencarnação para outra vez juntos fazerem os ajustes necessários, principalmente após terem tido a oportunidade de terem acesso aos seus últimos 300 anos em outras existências. Estava apenas aguardando o retorno de sua filha, Teresa, para o mundo espiritual, para que ela pudesse retornar para a Terra. Tudo planejado e estruturado, faltando apenas o desafio da realização dos planos aqui na Terra. E de olhar vago como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na Terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Percebemos aqui outra citação interessante, o sofrimento. Quando passamos pelas experiências da Terra que chamamos de sofrimento, nós temos 2 caminhos a seguir. O primeiro, que é muito comum, é o caminho da revolta, é o caminho onde nós dizemos: perdi a fé, e o segundo é o caminho da regeneração, é o caminho do entendimento, do resgate, e Teresa sofreu muito, mas sofreu com amor, com entendimento, sabia do porquê das suas dificuldades. Ela iria ficar na zona umbralina apenas algumas horas. Isso é raro, somente os espíritos que alcançam uma boa evolução na Terra é que passam algumas horas na zona umbralina. Esse é o momento de erraticidade conforme denominou Kardec. Considerações finais. O universo, a encarnação divina é uma escola, Deus nos educa, as circunstâncias que nós estamos vivendo estão educando-nos, podem ser circunstâncias desafiadoras, podem ser circunstâncias dolorosas,
podemos estar vivendo e atravessando momentos de muita amargura, de muita ansiedade, de muita preocupação, mas isso tudo tem a finalidade de nos aprimorar espiritualmente. As circunstâncias não são ao acaso, as circunstâncias não se desdobram ao acaso, elas têm uma direção, elas têm uma finalidade, todas essas circunstâncias se direcionam para uma finalidade, e isso é importante nós percebermos. E esse é o sentido do livre-arbítrio, nós precisamos entender isso. O livre-arbítrio deixa-nos escolher mal, podemos tomar uma péssima decisão e são as consequências que vão nos educar. Não adianta nos querer poupar da experiência, da escolha, da dor, das consequências desagradáveis, não tem como, porque, senão não crescemos. E o que devemos buscar aqui, agora? Remover a teimosia, nós todos temos que buscar aqui remover a resistência, porque teimosia, resistência e endurecimento espiritual, faz com que nós repitamos os erros que já poderiam ter evitado. E essa é a grande questão. Quais são os erros que já temos condições de evitar, que não preciso mais cometer? São muitos, e esse é o sentido esclarecedor da doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece nesse sentido, no sentido de apontar aquilo que eu não preciso mais e aquilo que é desnecessário, e o aspecto consolador da doutrina espírita, é nos revelar que tudo tem um sentido, que a vida não é uma obra de um acaso maluco, não. Somos espíritos imortais, eternos, vivendo uma experiência humana passageira.